Hoje eu quero falar com você com este tema, o chamado de Deus. O chamado de Deus. Vamos pensar sobre isto à luz deste texto da palavra de Deus, o chamado de Deus. Paulo está aqui escrevendo a sua primeira carta, primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Ele escreve 2 cartas. E aqui neste texto, principalmente no verso 26, até o capítulo 2, versículo 5, ele fala da pregação, ele fala do chamado. Evidentemente, o chamado que aqui está falando sobre salvação, redenção, transformação, mas também podemos aplicar na vida missionária, na nossa missão, no nosso compromisso diante de Deus, naquilo que devemos fazer para o Senhor. Pensemos então juntos sobre o chamado de Deus. O chamado de Deus, pensemos nesta manhã e vamos destacar algumas verdades aqui do texto sagrado para você e para mim, para que nós possamos ser tremendamente fortalecidos nesta manhã e que possamos sair da casa do Senhor da forma diferente daquela que nós aqui chegamos, aqui entramos e ao sair, saiamos realmente regozijando, louvando a Deus, exaltando ao Senhor em nome de Jesus. A primeira coisa que eu destaco está escrito aqui: Deus não o chamou por causa de você, do que você é ou faz, mas apesar de você. Deus não o chamou por causa de você, daquilo que você é ou faz, mas Deus o chamou apesar de você. Veja como Paulo começa este texto no verso 26. Ele diz: irmãos, reparai, comece a reparar, olhe, pois na vossa vocação, reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as fracas do mundo, as coisas fracas do mundo, para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes, desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que são. Então Paulo está dizendo: olha, reparai na vocação de vocês, qual era a situação de vocês, qual era o momento que vocês estavam vivendo, e perceba e vão chegar, após reparar nisto, a uma grande conclusão. Deus não os chamou por causa de vocês, mas Deus os chamou apesar de vocês. Aqui fala de pessoas fracas, fala de pessoas que nada são, fala de pessoas sem nobre nascimento, falam de pessoas desqualificadas, que não tinham nenhuma qualificação, mas chamadas e levantadas por Deus. É bom olhar para a palavra de Deus, e quando olhamos para a palavra de Deus, nós vamos entender a nossa real situação. Qual é a real situação do homem à luz das Escrituras Sagradas? Paulo vai dizer que éramos inimigos da cruz de Cristo. Paulo vai trabalhar com um tema chamado totalmente depravados, ou depravação total, totalmente depravados. O ser humano na sua pecaminosidade, o ser humano no seu erro, como está escrito ali, inimigos da cruz de Cristo. Nós não tínhamos nada para oferecer a Deus, nós não tínhamos nada de bom que Deus olhasse para nós e falasse: como essa pessoa é maravilhosa, como essa pessoa é bom, por isso eu vou chamá-la, por isso eu vou vocacioná-la, por isso eu vou dar a ela um grande chamado, por isso eu vou dar a ela, além de um grande chamado, um grande ministério. Mas não, nós éramos totalmente inimigos, totalmente errôneos, totalmente errados, totalmente depravados. Na teologia reformada, a este ponto da depravação total, todos pecaram.
Romanos 3, 23, você vai lembrar em Romanos 6, 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Então essa era a condição real, verdadeira do homem. E veja que Deus não se impressiona ou não fica impressionado com a aparência. Eu estou olhando, Deus olha do céu e vê uma igreja, vê um povo brilhante, maravilhoso, glorificando o seu nome. Deus não viu nada disto. Todo mundo, todos haviam se extraviados. Todos estavam extraviados. Todos haviam abandonado o Senhor, todos haviam deixado o Senhor. Então Deus não ficou impressionado com a aparência porque não tinha. Deus também não se impressiona com a posição social, posição de destaque. Esse é doutor, esse é pós-doutorado, esse é fulano de tal. A posição social dele é muito grande. Deus também não fica impressionado com as nossas realizações. Olha o que fulano está realizando, olha as suas grandes realizações, olha os seus grandes feitos. Eu preciso de alguém assim no meu reino. Eu preciso de alguém assim no céu, porque há realizações profundas. Deus não se impressiona com isso, como também não se impressiona com a sua origem. A Bíblia fala ali de nobre nascimento, com a sua linhagem, de onde você veio. Quem é o seu pai, quem é sua mãe, quem foi seu avô, quem foi sua avó, quem foi seus tataravós, qual é a sua linhagem? Deus não se importa com isso. Deus não fica impressionado com a situação financeira. Como é a sua situação financeira? Este é um milionário, este é uma pessoa de destaque, essa pessoa tem muito dinheiro. Deus não se impressiona com nada disso. É isso que Deus, através do apóstolo Paulo, está trazendo aos irmãos em Corinto, aos irmãos ali que moravam em Corinto. Olha, Deus não está impressionado com isso. Então, tudo isso que eu estou falando tem um propósito, vamos ver já qual é o propósito. Mas Deus, eu repito, não se impressiona com a nossa aparência, com a nossa posição social, com a nossa situação financeira, com a nossa origem. Deus não fica impressionado absolutamente, meus irmãos, com nada disso. É lógico que o texto está falando da vocação no sentido de chamado para a conversão, mas eu quero aplicar também quanto à missão. Veja que, ao olharmos para a Bíblia, vamos perceber que vários homens de Deus, que foram grandes servos de Deus, se tornaram grandes servos do Senhor, mas antes eram pessoas humildes, eram pessoas simples, eram pessoas falhas, tal como nós. A Bíblia fala do grande Elias e diz que ele era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos e fraquezas. A Bíblia fala de um profeta chamado Amós, levantado por Deus. E Amós 7,15 está descrito assim: mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Amós era um boiadeiro. Amós era um homem simples. Amós era um homem que cuidava do seu gado. E o Senhor o tira de após o gado, após o rebanho, e faz dele um grande profeta do Senhor, um grande porta-voz do Senhor. E o Deus o usa de maneira maravilhosa. Mas ele não era um homem culto, não era um homem de grandes posses, não era um homem de grandes realizações, não era um homem de grande aparência, mas era simplesmente um boiadeiro. E o Senhor o tira, como ele diz aqui no verso 15, após o gado, e o manda profetizar, e ele profetiza. Olhemos também rapidamente, para não tomar tempo nesta hora, para outros personagens bíblicos. Rapidamente eu cito para você aqui,
Jacó era trapaceiro. Ele tentou enganar o seu irmão Esaú e o enganou. Pedro era aquele homem genioso, Boanerges, voz de trovão. Davi foi infiel ao Senhor. Noé, houve um momento da sua vida que ele se embriagou. Jonas fugiu do chamado de Deus. Paulo era um assassino. Antes da sua conversão, evidentemente, ele era um assassino, perseguidor da igreja. Gideão era inseguro. Marta, uma mulher angustiada. Tomé era um homem incrédulo. Se eu não ver com os meus olhos, se eu não tocar com as minhas mãos, apalpar com o meu dedo, não vou crer. Tomé era incrédulo, totalmente incrédulo. Sara era impaciente. Elias teve um momento de depressão na sua vida, então era um homem deprimido. Teve depressão em determinado momento da sua vida. Moisés gaguejava. Ele disse para o Senhor: Senhor, manda meu irmão, porque eu sou pesado de boca, pesado de língua, eu não sei falar. Moisés, então, meu irmão, minha irmã, ele era gago, ele gaguejava. Zaqueu era de pequena estatura, um homem pequenininho, muito pequeno, teve que subir na árvore para ver Jesus. Abraão era velho. Abraão, chamado por Deus, teve um filho aos 100 anos de idade. Imagina, aos 100 anos, Sara tinha 90. Quando Sara deu à luz ao seu filho, Abraão já era um homem velho. Todavia também nós temos Lázaro, que estava já morto. Lázaro da Bíblia, que estava já morto, né? Já tinha morrido 4 dias, e diz a Bíblia que Lázaro cheirava mal. Então, quanto à missão, nós olhamos para o texto sagrado e vemos e percebemos quais eram as virtudes destes homens, quais eram os pontos positivos deles, qual era a qualificação deles. Certamente, muitos iriam dizer: estes homens são desqualificados para a missão, eles são desqualificados para o chamado de Deus. Como que Deus pode usar alguém em momento de depressão, de incredulidade, de insegurança, um fujão, um infiel, um que se embriaga, um angustiado, um impaciente, um gago, um morto, um pequenininho ou um grandão? Veja que Deus está dizendo, o que o texto está ensinando. Eu estou usando essas figuras bíblicas para reafirmar o que eu estou falando. Deus não o chamou por causa de você, Deus o chamou apesar de você. Porque se Deus fosse olhar para as nossas qualidades, como se Deus fosse olhar para a qualidade destes homens aqui no painel, ninguém seria chamado. Ninguém seria chamado. Mas o que o texto está ensinando? O que o texto quer trazer? O que o Senhor está ministrando à igreja em Corinto? O que o Senhor está ministrando a este povo? Deus está ensinando este povo de forma tremenda e maravilhosa, que é a graça de Deus e nada mais. É a graça e nada mais. É a graça do Senhor. Então era para a igreja, reconhecendo esta verdade, os irmãos de Corinto reconhecendo essa grandiosidade revelada, chegasse à seguinte conclusão: nós somos chamados por causa da graça de Deus. Nós estamos no serviço de Deus por causa da sua graça, porque nós não éramos qualificados para isto, mas a graça de Deus nos alcançou. Foi a graça que tirou um boiadeiro e o fez profeta. Foi a graça que pegou um homem gago e o fez libertador do povo do Egito.
Foi o homem que pegou o infiel e o transformou e o fez amigo de Deus, homem segundo o coração de Deus. Foi a graça que pegou uma pessoa idosa, velhinha, velha já, como Abraão, e fez dele o pai da fé. Foi a graça que pegou Elias, tomado de depressão no momento da vida, e o restaura e o usa poderosamente. É a graça de Deus que pega um fujão, traz de volta a sua missão e o faz cumprir com o seu chamado. É a graça de Deus. Não é a tua e a minha habilidade, não é o teu e o meu poder, mas é a graça de Deus sobre nós, em nome do Senhor Jesus. A graça é o favor imerecido de Deus, algo que nós não merecemos, mas Deus nos dá gratuitamente. Favor imerecido de Deus. É o sábio? Será que é o poderoso? Será que é o de nobre nascimento? É o que o texto está dizendo: reparai na vossa vocação, não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos de nobre nascimento. Pelo contrário, quando, abrindo aqui um parênteses, quando o verso 26 fala, não foram chamados muitos, não quer dizer que não foi chamado também sábios. E também pessoas de nobre nascimento. Pessoas de nobre nascimento foram chamadas também. Sábios também foram chamados. O grande apóstolo Paulo era muito culto. Falava vários idiomas. Paulo só perdia o doutor Alberto, né? Mas os demais ele ganhava todos. Era um homem muito culto, muito sábio. Mas pegamos Pedro e João. Pedro e João, diz a Bíblia, que eram homens incultos e iletrados, mas cheios do poder de Deus. Vai entendendo, você vai perceber aonde vamos chegar já já. Eram homens incultos e iletrados, sem letras, ignorantes, apedeutas, não tinha conhecimento, mas tinha o poder de Deus. O que o texto está ensinando? Que a sabedoria, o Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, os desprezados para envergonhar os poderosos, os que nada são para envergonhar os de nobre nascimento, para que estes se reconhecessem. Por mais que eu seja sábio, por mais que eu tenha poder, por mais que eu venha de uma linhagem de sangue azul, esse sistema do mundo, esse sistema criado pelo mundo, humano, não de mundano, mas de humano, esse sistema não tem poder nenhum, não beneficia em nada na minha vida espiritual, porque a minha vida espiritual, o meu chamado depende da graça de Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? É a graça do Senhor. Olha a Bíblia, 1 Coríntios 15:10, Paulo fala: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo fala que ele havia trabalhado muito mais, mas muito mais do que todos os outros, mas ele diz: olha, o que estava sobre mim é a graça de Deus, a graça que me foi concedida, a graça que não se tornou vã, a graça que me fez trabalhar, a graça que eu fiz muito mais, mas não sou eu, é a graça de Deus. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, neste poder da graça maravilhosa de Deus e como necessitamos dessa bendita graça. Por isso, busque mais a Deus, leia mais a palavra, ore mais ao Senhor, reviste-se do poder do alto. Nós precisamos da graça de Deus sobre nós, em nome de Jesus. Não é a nossa capacidade intelectual, é a graça de Deus. É o poder de Deus.
É a unção de Deus. Então Paulo está trabalhando com esta igreja, dizendo: irmãos e irmãs, entendam o princípio da graça, entendam isto, porque vocês não podem querer buscar unção e poder nas coisas humanas, mas na graça de Deus, em nome de Jesus. Ouvia há um tempo atrás, assistindo pelo YouTube, pela internet, uma pregação do reverendo pastor James Swigert. Eu via ele pregando, e no meio da sua mensagem ele dizia o seguinte: há muitas igrejas que querem atrair juventude, jovens para a igreja, e usam um monte de parafernália para atrair esses jovens. Mas isso não adianta, eles podem vir e ir. Mas se nós buscarmos a unção de Deus, o poder de Deus, eles vão vir e vão permanecer. Resumindo, em minhas palavras, a graça de Deus. É clamar pela graça do Senhor, pelo poder de Deus. Olhem para João Batista. João Batista tinha uma igreja no deserto. Olha as multidões que iam ouvir João Batista, porque é a graça de Deus, em nome de Jesus. E no nosso chamado, na nossa missão, na nossa vocação, nós precisamos desta bendita graça em nome de Jesus. Em terceiro lugar, amados, Deus não procura pessoas capacitadas, mas pessoas dispostas a servi-lo. Pegando a graça da redenção, da salvação e também aplicando na missão, no que vamos fazer para Deus. Guarde isto aqui: Deus não procura pessoas capacitadas, mas pessoas dispostas a servi-lo. Deus não está perguntando qual é a sua capacidade. Vamos fazer aqui uma entrevista. O quanto você conhece de Bíblia? Cita para mim de cor os 66 livros sem gaguejar. Assim como é Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, e já atola. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, esquece Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Fala agora aí, o maior versículo da Bíblia, o menor versículo da Bíblia, quero ver seu conhecimento. Deus não está procurando pessoas capacitadas. Deus está à procura de pessoas dispostas. Por quê, pastor? Porque Ele que vai capacitar. Amém, não amém? É Ele que capacita. Olha, Deus, como eu estou preparado. Olha, Deus, como eu sou capacitado. Olha, Deus, a minha bagagem. Olha, Deus, a minha sabedoria. Olha, Deus, o que eu tenho para te oferecer. Deus fala: não quero. Eu quero pessoas dispostas. Porque aquele que está disposto, que à disposição, eu capacito, derramo graça, derramo poder, derramo unção, e uso tremendamente na minha obra. E Deus, então, irmãos, está à procura dessas pessoas. Ele não quer pessoas prontas. Repito para você, Ele quer pessoas dispostas. Nunca esqueci, já disse aqui, de uma frase, uma palavra, de um grande maestro, Parcival Módulo, que foi maestro em Berlim, chegou a reger a Orquestra Sinfônica de Berlim, e no Brasil, maestro do Mackenzie, de outras instituições, disse uma certa feita, que ele é professor também de música. Ele sempre dizia assim: eu quero alunos que tenham disposição para aprender, e não alunos que pensam que sabem tudo, que tudo questiona, sabe mais que o professor, não serve. Eu quero alunos dispostos a aprender. Pode pegar uma pessoa até desafinada, mas se houver disposição, consigo ensiná-la e deixá-la afinadinha para cantar. Está vendo, Tamir? Há esperança para nós dois. Mas como ele está longe, então nós ficamos só na esperança. Ou seja, pessoas dispostas. Pegue alguém para trabalhar para você, um funcionário que tenha disposição para aprender, você o ensina.
Ele torna uma pessoa 10, depois melhor do que você. Mas pega alguém que acha que sabe tudo, que pensa que é melhor do que você, que sabe tudo, que é o tal, que é o bicho da goiaba, fracassa. Nesse sentido, estou dizendo que Deus não quer pessoas prontas. Deus quer pessoas dispostas. Deus quer te usar. Você fala assim, Deus quer te usar. Você fala, mas eu não estou pronto. Eu não me sinto preparado. Eu não me sinto qualificado. Eu não me sinto habilitado. Deus quer te usar, e a pessoa acha que ela tem que se habilitar, ela tem que se preparar, ela tem que se qualificar, e não se dispõe a servir ao Senhor. Não se dispõe a ouvir o chamado de Deus. Deus está chamando para a redenção, para a salvação, para aceitar a Cristo, para se render a Cristo. E a pessoa fala, não, mas espera aí, eu primeiro tenho que corrigir a minha vida, eu primeiro tenho que acertar a minha vida, eu primeiro tenho que colocar ponto final nos meus pecados, eu primeiro tenho que me arrumar inteiro, estar pronto, e depois eu vou a Jesus. Quem pensa assim sabe quando virá? Nunca. Davi, nunca. Mas quando a pessoa vem, olha, eu sou falho, eu erro, sou pecador, cheio de erros, mas do jeito que eu estou indo a Jesus. Aí Jesus fala, deixa comigo agora que eu vou lhe transformar. Eu vou lhe capacitar. Eu vou derramar a minha graça sobre você. E vou te usar para a minha glória em nome de Jesus. Se você já leu sobre a história do grande evangelista século passado, Billy Graham, do presente também, que ele faleceu nesse século, né? Isso, nesse século ele faleceu. Billy Graham. Mas pegue a história de Billy Graham. A origem dele. Pessoa simples, que começou a pregar na rua, e pregava na rua mais que aquela voz poderosa, pregava alto, gritava. A sua mãe dizia a Billy Graham, jovem, por que você grita tanto, filho? E ele pregava com aquela força dele. E o presidente americano, o vendo pregar, mandou um repórter acompanhar aquele Billy Graham. E as coisas começaram a acontecer. E ele tornou o maior evangelista do século. Mas eu nunca ouvi falar de um deslize de Billy Graham, de falha provada de Billy Graham. Mas na sua humildade, Deus usou tremendamente. Deus chamou Moisés, onde estava Moisés? Lá no deserto, fugindo de Faraó. Era sábio, era culto, mas estava fugindo. Porque Moisés ficou 40 anos no Egito aprendendo a ser alguém. Depois foi 40 anos para o deserto para saber que não era ninguém. E depois 40 anos ele aprendeu, quando eu aprendo e sei que não sou ninguém, Deus me faz alguém para a sua glória em nome de Jesus. E Deus o usa agora de maneira sobrenatural. Eu estou dizendo a você, meu irmão, minha irmã, que muitas vezes as pessoas dão desculpas. Não vou aceitar a Cristo agora porque primeiro eu preciso corrigir a minha vida, acertar algumas coisas para depois receber o batismo, acertar algumas coisas para depois professar a fé. Eu preciso conhecer mais da Bíblia, então para batizar eu preciso saber de Gênesis ao Apocalipse de cor, eu preciso saber o Saltério de cor, eu preciso saber a teologia reformada toda, um compêndio teológico, ler Lois Berkhoff inteiro, compêndio de teologia, ler Calvino, as Institutas de Calvino, os seus 5 livros, para depois então professar a minha fé. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Deus não chama pessoas prontas. Ele não quer pessoas prontas, Ele quer pessoas dispostas.
Ah, Deus quer te servir na obra, no chamado para a obra, um líder de célula, um servo de Deus trabalhando na igreja, um evangelista evangelizando e pregando, mas eu não sei, eu não tenho esse preparo, eu preciso me preparar. Deixa o Senhor te preparar. Deixa o Senhor lhe qualificar. Um homem, certa feita, fora convidado para pregar num grande evento. Aquele evento era muito, muito, muito importante. E muitos pastores também estariam presentes, e o convidado a pregar não era nem pastor. E os pastores ficaram preocupados. Quem vai pregar não é pastor, não tem formação, mas ele é o pregador da noite. Começaram a orar por ele, interceder por ele. No dia da pregação foi algo assim sobrenatural, fenomenal. E um dos pastores perguntaram para aquele pregador da noite: como que o senhor conseguiu pregar um sermão tão maravilhoso? O senhor não tem estudo, o senhor não é pastor, não é teólogo. Ele diz: desde o dia que fui convidado para pregar, eu dobrei os meus joelhos e passo horas e horas orando ao Senhor, pedindo pela sua graça que Ele me usasse neste evento. Por isso Deus me usou para a glória dele. Não é a capacidade, não é a habilidade. Ninguém é melhor do que ninguém. Deus não tem filhos prediletos, Deus tem filhos. Deus usa a todos. Desde que haja em nós esta disposição. Senhor, o Senhor pode me usar. E saiba que Ele vai, olha o que Ele faz. O Espírito Santo de Deus nos capacitará. O Espírito Santo, é Ele que vai nos capacitar. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita. Já citei aqui Charles Spurgeon. A igreja dele tinha uma escadaria, acho que era uns 12 degraus que ele subia para ficar na tribuna e pregava de cima, que eram 3 ou 5 galerias, para ficar na altura da galeria e vendo as pessoas embaixo. E a história conta que Charles Spurgeon, a cada degrau que ele subia, ele dizia: eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo, eu dependo do Espírito Santo. Ia subindo degrau após degrau, e quando pregava, o fogo de Deus descia e almas se convertiam. Porque quem nos capacita é o Espírito Santo de Deus, Ele nos capacitará. Agora, irmãos, qual é o propósito do chamado? Qual é o propósito de tudo isso? Veja que o propósito aqui é a glória de Deus. Veja o texto sagrado comigo. O versículo 29. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. O propósito de eu sabermos que Deus não nos chamou por causa de nós, mas apesar de nós, que é a graça de Deus e nada mais, é a graça do Senhor e nada mais sobre as nossas vidas, que Ele quer pessoas dispostas e não capacitadas. O propósito é a glória de Deus. A Bíblia vai nos ensinar, Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Deus não quer pessoas tomadas de vaidade, de vanglória, porque a glória pertence somente a Deus. E quando você reconhecer isso, você glorificar a Deus, Jeremias 9, 23, 24 diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Aquele que gloriar, glorie-se no Senhor. Nossa glória é o Senhor.
Então Paulo está dizendo, porque aqui em Corinto havia muitas pessoas vaidosas, havia muitas pessoas em Corinto que gostavam de vanglória, de aplausos, holofortes sobre elas, e Paulo está dizendo: reparai na vocação de vocês, irmãos, reparai na vocação, vocês não eram, e o Senhor os fez, porque a glória é dele. Senão a pessoa vai reconhecer: olha, também é minha força, é a minha capacidade, é o meu estudo, é o meu QI, é o meu intelecto, é a minha isso, aquilo, aquilo. Não tem nada de você nem de mim, meu irmão. É a graça de Deus para que a glória seja tão somente de Deus em nome de Jesus. É o que o verso 31 vai dizer para nós: aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. E 2 até 1 a 5 vai dizer, olha, Paulo fala aqui, 1 Coríntios 2, 1 a 5, eu vou ler de novo. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Foi em fraqueza, temor, grande temor, que eu estive entre vocês. A minha palavra, a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, de sabedoria, temor, linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo está dizendo aqui, Paulo era um homem muito culto, Paulo é um homem muito sábio. Paulo foi educado aos pés de Gamaliel. Paulo sabia a lei de cor, mas ele disse: eu não preguei, a minha pregação, verso 4, capítulo 2, não consistia em linguagem persuasiva de sabedoria. Não quero persuadi-los com a minha sabedoria. Eu não quero persuadi-los com a minha oratória. Eu não quero usar palavras, ostentação de linguagem ou de sabedoria, mas demonstração do Espírito Santo e de poder de Deus, para que a sua fé não se apoie na sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Eu fico imaginando Paulo aqui, ele podia chegar lá em Corinto e falar em outros idiomas, sem necessidade, evidente, como aqueles pregadores que vão pregar e começam a citar o hebraico. Porque no hebraico diz assim, em Gênesis 1:1, aí cita o hebraico. Davi foi teólogo, sabe que é lá que está escrito em hebraico, né? Já esqueceu, eu também. Aí vai citar João 3,16, cita em grego. E não tem no auditório ninguém que sabe grego, ninguém que sabe hebraico. Os pregadores que citam isso eu acho desnecessário. Parece que a pessoa quer demonstrar que sabe. Como aquele seminarista recém-formado, acaba de sair do seminário, ele vai pregar numa zona rural. Anda 20 quilômetros de chão batido, terra, poeira, e chega numa igrejinha rural, bem humildezinha, chão batido. Ele vai de terno de linho, gravata italiana emprestado do Adriano, e chega lá: irmãos, vim pregar para vocês nessa noite. Tem um tema que vocês vão amar. Meu tema nesta noite, na zona rural, 20 km de chão batido, polvo de chinela havaiana, botina, roupa suja, vindo do sítio, do trabalho. E o tema da mensagem de hoje para vocês é o seguinte: as provas metafísicas e epistemológicas da existência de Deus. Você entendeu? Nem eu. Imagina o povo lá. Ninguém entendeu nada. Vai dizer: como prega bem? Como sabe falar bonito? Paulo diz: não fiz em ostentação de linguagem, nem houve persuasão, linguagem persuasiva de sabedoria, mas o Espírito Santo. Um homem, um jovem que ia sempre na sua igreja. Numa noite, ele sai de casa para ir para a sua igreja, está muito frio. Hoje está quente já. Estava frio demais para ele. Chuva, tempestade. E ele não consegue
chegar à igreja que ele era membro. Esse jovem entra numa igreja bem humilde, perto da sua casa, uma igreja metodista. Porque havia tido tempestades na Inglaterra, em Londres, havia tido muita tempestade, vendaval. O pastor daquela igreja humilde não conseguiu chegar no culto. E o irmãozinho simplesinho da igreja foi ao púlpito pregar. Ele leu o profeta Isaías, que está escrito: olhai para ele e sede salvos. Ele só lê essa parte. Olhai para ele e sede salvos. Como ele não tinha sabedoria, cultura humana, ele prega seu sermão era a repetição da seguinte frase: olhe para Jesus e você vai ser salvo. Porque você precisa olhar para Jesus para ser salvo. Sabe o que você tem que fazer? Olha para Jesus para ser salvo. Olhe para Jesus para ser salvo. Só ficava nisso. Parece que diz que enroscou ali a agulha. Ele olha para um jovem sentado, pouquíssimas pessoas, e olha para aquele jovem e diz: jovem, eu vejo você, eu vejo que tu estás um pouco deprimido. Olha para Jesus, hoje você vai ser salvo. Olha para Jesus, será salvo. Está em Isaías. Aquele jovem, naquela noite, ouvindo essa mensagem de uma frase só, ele olhou para Jesus e foi salvo. Essa é a história do grande pregador Charles Spurgeon. Foi ali que ele se converteu e tornou o príncipe dos pregadores em toda a Inglaterra. Não tinha uma linguagem persuasiva, não tinha uma linguagem refinada, maravilhosa, requintada, melhor dizendo, mas tinha a unção de Deus. Não é a sua capacidade, não é a minha oratória, mas é o poder de Deus, derramado abundantemente sobre nós, em nome de Jesus. Agora, irmãos, eu queria destacar algumas coisas importantes aqui para nós. Primeiro, faça bem feito. Vou colocar, depois eu comento. Dê o seu melhor, dedicação e consagração. E o tema: se é para a glória de Deus. Se é para a glória de Deus, essas três coisas têm que fazer parte. Primeiro, tem que ser feito e bem feito. Faça bem feito. Já viu que as pessoas, olha, eu vou cantar, não sei cantar, mas é para a glória do Senhor. E canta que nem uma taquara rachada. E é para a glória de Deus. Pode estudar música, pode se aperfeiçoar. Deus te chamou, não por causa de você, mas apesar de você. Mas após chamado, disposição para aprender e melhorar, amém ou não amém? E vamos fazer bem feito. Não é porque é para a glória de Deus que eu vou fazer de qualquer jeito. Dê o seu melhor. Nós queremos fazer o melhor para Deus, e isso envolve dedicação, isso envolve consagração. Aquilo que eu estou fazendo, aquilo que estamos fazendo, será que realmente é para a glória de Deus? Quem quer a glória de Deus usará essas três palavras que estão no painel. Se é para a glória de Deus, vão usar essas três palavras, vão viver essas três verdades, que é para a glória do Senhor nosso Deus. E a pessoa jamais vai buscar o que muitos buscam lá fora, que é reconhecimento pelo que está fazendo. Se é para a glória de Deus, não precisamos ser reconhecidos. Está sendo feito, bem feito, dando o melhor, com dedicação e consagração. Tem dedicação, tem consagração, ninguém precisa reconhecer. Eu já brinquei aqui dizendo que lugar de reconhecimento chama IML, onde as pessoas são reconhecidas porque já estão mortas. E aonde o sol da justiça brilha, as estrelas desaparecem. O que Paulo está ensinando
a esta igreja em Corinto, se você ler todo o livro, ou as 2 epístolas de Paulo aos Coríntios, verá e perceberá, há de perceber, quantas vezes nas cartas Paulo fala de vanglória, pessoas que se exaltam. E já no começo da primeira epístola, ele está dizendo: irmãos, separai na vossa vocação. Não tinha nada em você que fizesse com que Deus tivesse a obrigação em lhe chamar. Ele te chamou apesar de você. Isso foi tão somente a graça dele. Então perceba que você não estava preparado, não estava qualificado, e ele te preparou e te qualificou, para que você saiba que a glória é dele. Porque você nunca chegaria onde você chegou, se não fosse a mão dele. Você não seria salvo hoje, lavado pelo sangue do Cordeiro, certeza da vida eterna, certeza da salvação, se não fosse a graça dele, em Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário. Por isso a igreja, ela tem que viver tão somente para a glória de Deus, em nome de Jesus. Tudo quanto fizerdes, a Bíblia diz, devemos fazer de todo o coração e para a glória de Deus. Você veio aqui nesta manhã para a glória de Deus. Amém. Nós estamos ministrando para a glória de Deus. Cantando, louvando, tocando para a glória de Deus. Quando você for almoçar, almoce para a glória de Deus. Pastor, o que é almoçar? Como assim almoçar para a glória de Deus? Agradeça pelo que está na mesa e não reclame. Tem muitos que nem aquilo têm. Para a glória de Deus nós vamos receber esse alimento. Está viajando? Viaje para a glória de Deus. E você vai fugir do pecado, das tentações, porque você está vivendo para a glória de Deus. E se Deus te chama para uma missão, não diga, eu não estou preparado. Diga, Senhor, o Senhor quer me usar? Eis-me aqui. Capacita-me. Deus não chama os mais capazes, mas capacita os chamados. Creia em Deus. Deixe a graça dele ser derramada abundantemente sobre a sua vida, em nome de Jesus.